Olá, bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário da lição de Juvenis e nessa oportunidade a lição de número 10, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 8 de junho de 2025. O tema da nossa lição é o livro de Atos dos Apóstolos e aí nesse momento a gente vai trazer algumas informações que podem te ajudar, nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Começando aqui, a gente vai te incentivar a fazer algo diferente hoje. Você pode colocar esse versículo-chave já da nossa lição de forma que se destaque na sala de aula, para que eles possam entender a essência do livro de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Olha que mensagem bonita. A mensagem que diz que não apenas os apóstolos, mas todos nós receberemos a virtude do Espírito Santo. Que coisa bonita para passar para os nossos alunos, não é verdade? Isso reforça ainda mais o desejo que eles vão ter de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e reforça ainda mais essa sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor. Começando a nossa lição, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos, da nossa lição de Atos dos Apóstolos, que é conhecer a estrutura do livro de Atos, analisar os aspectos do crescimento da igreja primitiva e refletir sobre a relevância do livro para a igreja nos dias de hoje. Então, já chama os seus alunos, pergunta a eles o que é que eles sabem sobre o livro de Atos, se eles já leram, se já leram todos os capítulos. A gente vai ver que são 28 capítulos desse livro e como é que ele foi escrito, Logo no início aqui a gente vai ver no tópico 1 sobre a autoria e a estrutura do livro. Bom, a gente percebe, não está explícito no livro de Atos, mas a gente está entendendo que o livro de Atos é a continuação do evangelho escrito por Lucas. Por quê? Porque o evangelho de Lucas para em um determinado ponto e o Atos dos Apóstolos continua a partir desse ponto que Lucas parou de escrever, certo? Outra característica também é que ele mostra que o destinatário foi Teófilo. E se você perceber no livro de Lucas, você vai ver que o próprio médico escreveu para Teófilo. E quem era Teófilo? Teófilo era uma figura muito importante na sociedade naquela época e que estava interessado em conhecer um pouco mais da história de Jesus. Inclusive, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Ou seja, qual foi o primeiro tratado? Será que ele está se referindo ao primeiro livro que ele falou? Então aqui já mostra que Lucas escreveu a Teófilo, então há uma continuação do Evangelho de Lucas. Alguns teólogos também muito conhecidos falaram sobre isso, confirmaram essa ação, como por exemplo o teólogo Irineu, o teólogo Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo. Todos eles indicam que o livro de Atos foi escrito pelo médico Lucas, certo? E aí como é que foi que se discorre essa estrutura do livro, Aqui na nossa lição, na lição dos seus alunos também, vai aparecer uma divisão que foi feita pelo comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD. E aí você pode colocar esses tópicos em uma folha, em uma cartolina ou até mesmo no quadro. Pedir para que os seus alunos leiam em voz alta, cada um aluno lendo a passagem bíblica ao qual se refere, porque chega a ser um resumo do que aconteceu, da divisão ali desse livro. Partindo mais para frente, a gente vai ver no tópico 2 os acontecimentos, o que sucedeu no livro de Atos. A gente vai ver que o livro de Atos ele mostra um grande acontecimento logo no início, no capítulo 2, que foi o batismo com o Espírito Santo,
o dia de Pentecostes. E a gente vai ver também o que foi que aconteceu após o dia de Pentecostes, né? O que aconteceu com os discípulos, o que aconteceu com a igreja, como é que foi que os fatos, né, a história de fato aconteceu. A nossa lição ela destaca algo muito importante, que após o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que após o dia de Pentecostes, os discípulos, as pessoas que estavam ali, que foram batizados, eles receberam uma capacitação sobrenatural. E essa capacitação, essa ousadia, deu a eles a autoridade para pregar a palavra de Deus com mais afinco. E por que isso? Porque nos planos de Deus, Deus já sabia que haveria um grande período de perseguição. E aí Deus foi e capacitou esses homens e mulheres para que eles tivessem essa ousadia, mesmo em meio a perseguições, em meio às dificuldades, mas Deus permitiu que a palavra de Deus, que a história, né, que todas as boas novas do Evangelho não fosse escondida, não fosse abafada, não, essa história ela precisava ganhar o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente vê que houve o batismo com o Espírito Santo, a descida ali no dia de Pentecostes, houve também uma grande pregação feita por Pedro, que se salvaram mais de 4.000 almas, se eu não me engano. E aí começaram a vir, milagres também aconteceram, né? Após essa pregação, milagres foram acontecendo e veio a perseguição. Mas aí a gente nota uma coisa interessante nessa linha do tempo, que foi nesses momentos em que a igreja começou a emergir, que a igreja começou a crescer. É por isso que a gente chama de igreja primitiva, porque era exatamente os primeiros momentos ali no nascimento, né, do surgimento do cristianismo. A gente vai ver alguns pontos interessantes aqui, que dentro desse nascimento, né, da igreja, também aconteceram algumas coisas que estão registradas no livro de Atos. Por exemplo, a morte de Estevão, que é considerado o primeiro mártir da história, né? Estevão, que foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Nós vemos também a conversão do perseguidor Saulo de Tarso. O que foi que aconteceu com Saulo de Tarso, né? O que foi que aconteceu após ele verdadeiramente conhecer a Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, e o que ele aprendeu, né? A própria palavra de Deus, no capítulo 9, fala que ele iria saber o que era sofrer por nome de Cristo. E de fato aconteceu isso, né? Saulo, que se transformou em Paulo, passou a ser perseguidor, de perseguidor a perseguido. No ponto 3 da nossa lição, a gente vai ver como é que foi esse crescimento da igreja, né? E aí o livro de Atos se destaca por ser um livro basicamente missionário. Então é um livro que fala sobre missões, é um livro que te inspira a fazer missões. Onde você estiver, na sua casa, com seus amigos, na escola, com a vizinhança, na universidade, no seu trabalho, onde você estiver. Quando você lê o livro de Atos, de fato você se inspira e você deseja fazer a mesma coisa, ter esse mesmo espírito, essa mesma ousadia para pregar a palavra de Deus. Nós vamos ver aí que se destacam algumas coisas, como por exemplo a atitude dos apóstolos, dos discípulos após o dia de Pentecostes, a necessidade que eles tinham de pregar a palavra de Deus, aquele fogo que ardia dentro deles para pregar mesmo. O que aconteceu durante essa perseguição, né? Houve a necessidade de irem para outros locais. E isso foi muito importante. Por quê? Porque ao ir para outros locais, a palavra de Deus começou a ser expandida, né? Foi para outros locais, foi pregada em outros locais. E aqui vale um ponto interessante para a gente ressaltar, né? No início, os próprios discípulos e apóstolos, eles iam até as sinagogas judaicas, e eles pregavam ali, falavam as boas novas do Evangelho. Porém, muitos se converteram, muitos aceitaram a Cristo, mas teve alguns que ainda rejeitaram, né, que tiveram seus corações endurecidos. E houve a necessidade de ter uma ruptura com relação ao judaísmo. Ou seja, muitos judeus rejeitaram a palavra de Cristo, rejeitaram as boas novas de que Jesus era de fato o Messias, e foi necessário haver uma ruptura para que de fato a igreja emergisse, crescesse e se desenvolvesse.
A gente vai ver no livro de Atos também muitos relatos das histórias de missionários e como é que foi a chegada a determinadas cidades, a determinadas regiões que não conheciam a verdade sobre o cristianismo. Por exemplo, momentos em que Paulo vai até a Grécia, Atenas, né, a pregação dele naquele lugar, como foram essas viagens missionárias, os personagens que estavam ali, né, os primeiros missionários, que a gente pode dizer assim. E a gente vai ver o crescimento da igreja que está relacionado a uma ação direta do Espírito Santo. Não foram esses homens, mas foi o Espírito Santo que agiu através desses homens. Seguindo aqui na nossa lição, a gente vai ver que esse crescimento era importante e dentro desse crescimento da igreja também haviam problemas, né? Como nos dias de hoje, a gente também enfrenta problemas. Entre os problemas que o livro de Atos destaca é a questão de gregos e hebreus que tinham uma certa dificuldade de entender como prestar assistência às viúvas naquela época, porque havia uma grande perseguição, muitos homens foram assassinados, e ficaram as viúvas, ficaram as crianças. E como prestar uma assistência a essas pessoas? E aí foram se resolvendo alguns problemas. Outra questão também era sobre o rito mosaico, né? Para os gentios e para os judeus, porque os judeus eles tinham que passar pelo processo da circuncisão. E os gentios, eles também precisavam fazer esse rito judaico, já que eles eram gentios e estavam aceitando o cristianismo, né, na vida deles. Então, todas essas questões, elas tiveram soluções, certo? E o próprio livro de Atos, ele mostra como é que foram solucionados esses problemas. A gente está chegando aqui no final da nossa lição, e aí eu queria destacar para vocês uma pergunta que eu achei muito interessante daqui da nossa lição, né, na hora da revisão. Nós temos normalmente o exercício, e o exercício vem com 5 perguntas. E a última pergunta, ela diz assim, para você, qual é o relato mais impactante do livro de Atos? E ele diz aqui, uma resposta pessoal. Faz essa pergunta para o seu aluno, né? Pergunta para ele sobre esse livro. Qual é o relato, qual é o versículo-chave, a passagem bíblica, a história que mais marca a vida dele? Será que é a ascensão de Jesus ao céu? Será que é a descida do Espírito Santo, né? O batismo no dia de Pentecostes? Será que foi a morte de Estevão que deixou ele mais impactado? Ou a conversão de Saulo de Tarso? Ou as viagens missionárias que aconteceram? Faz essa pergunta para ele, espera a resposta, deixa ele pensar um pouco e veja de que forma esse livro missionário alcança o coração do teu aluno, né? Inspira ele. De que forma isso inspira ele? Será que ele tem um desejo? Será que ele quer ser despertado ainda mais para fazer a obra de Deus de forma a ser um missionário ali naquele local? Então deixa esses pensamentos, essa reflexão na sala de aula. Se eles não quiserem responder na hora, que eles possam escrever e responder na próxima aula. O mais importante é fazer com que o seu aluno reflita e veja como é importante a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, que você tenha uma excelente aula, que Deus continue te abençoando. Nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até mais!